Então aqui a gente vai ver a primeira operação lógica. Qual a operação que é? Operação OR, né? Operação OR. Bom, a tabela verdade que eu tenho aqui, né, é justamente dessa operação, né, que a gente chama de operação OR, operação OU, né? Então aí no caso x é igual a ou B. Então a gente usa aí, né, como expressão, né? A gente utiliza esse símbolozinho aí igual mais, né? Só que a gente vai ler A ou B, ou também A or B, né? Então, conforme o gosto aí, ou a língua que você mais se adaptar, né? Bom, como é que seria a lógica A or B? Vou fazer aqui um circuitinho aqui. Então, nesse circuitinho aqui eu tenho uma bateria. Nesse circuitinho aqui eu vou ter duas chaves. Duas chaves. Tá aqui, ó. E eu vou ter uma lâmpada. Então, uma chave eu vou chamar de A. Essa chave de cima eu vou chamar de A. E a chave de baixo eu vou chamar de B. Tá aí a nossa chave A e tá aí a nossa chave B. Então, o que acontece aí, ó? Eu represento sempre o meu circuito, né? Então, toda vez que eu desenho um circuito, o circuito é como se eu como se eu não está ativo, né? Então, do jeito que está aí, quer dizer que ninguém acionou nem a chave A nem a chave B, né? Então, todo o circuito, por definição, a gente coloca ele como sendo na condição de desativado ou de não ativo, né? Então, olha só, na primeira linha que eu tenho aqui, a primeira linha, linha A, eu não ativei a chave A e não ativei a chave B. Pergunta: a lâmpada acende? Sim ou não? Se eu não ativar a chave A e eu não ativar a chave B, lembre-se então que o zero está associado com não. A lâmpada acende? Sim ou não? Não, não acende, né? E aí o não a gente associa a zero também, ó. Então, ó, zero, ela não acende, tá? É isso mesmo, né? Agora, ó, na próxima linha, eu não acionei a chave A. E sim, acionei a chave B. Então a chave B aqui, ó, ela vai estar fechada, né? Ela já não está mais nessa condição, ela vai estar fechada aqui, né? Então eu não acionei a chave A está do jeito que está. A chave B está fechada. E a pergunta é: a lâmpada acende? Sim ou não? Então, ó, a B está fechada. Ó. A A está aberta. Então acontece o que, ó? A tensão passa aqui, passa, né, a corrente pela chave B e a lâmpada acende. Sim, ela acende, olha lá, ó, ela acende, tá? Na próxima linha, agora eu vou fechar a chave realmente, ó. O A tá dizendo assim, eu ativei a chave A, ou seja, a chave A foi fechada aqui, ó. Eu fechei a chave A, tá? Então a chave A foi fechada. A chave B não foi acionada, ou seja, ela está do jeito que está. A pergunta é: a lâmpada acende? Sim ou não? Então, ó, a chave A foi acionada, a chave B não foi acionada. E a pergunta é: a lâmpada acende? Sim ou não? Sim, né? Ela acende. Ó. Agora inverteu a condição, né? Ao invés de ser pela chave B, né, que dava condição de acendimento na linha anterior, agora quem dá essa condição é a chave A. Sim, a lâmpada acende. Beleza. E por último, eu acionei a chave A, acionei a chave B e ela, a pergunta é:
a chave aciona, a chave liga, sim ou não? Né? Sim, né? Então a lâmpada aciona, né? Então aqui, ó, se eu acionar A e acionei B, aí que ela acena mesmo, né? Na realidade, aqui, o que acontece na lógica OU? Se qualquer uma das entradas, qualquer uma, então na lógica OU eu posso colocar o exemplo que eu dei é com duas entradas, mas eu posso ter 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 538, 599, enfim. Se qualquer uma dessas entradas por um, a saída é um. Tá bom? Ela é associada. Vamos supor aqui que eu queira fazer uma afirmação. E eu falei assim, ó. O Sidney é palmeirense ou o Jonatas é corintiano? E aí, a minha afirmação é falsa ou é verdadeira? Ó, o Sidney já disse que não é corintiano. Né? O Sidney, perdão, o Sidney falou que não é palmeirense. E o Jonatas falou que não é corintiano. Ou seja, a minha afirmação é falsa. Mesmo eu colocando um ou. Agora, vamos supor, né, por acaso, né, que o Jonatas fosse corintiano. O Sidney não é, mas o Jonatas é. Então, a minha afirmação seria verdadeira. Né? É extremamente falso porque nenhuma dos dois foi, né? Então, o que diz essa conexão ou? Porque eu fiz duas afirmações, lembra? A primeira afirmação é: ó, o Sidney é palmeirense. Ou o Jonatas é corintiano. E aí o Jonatas já falou, não é extremamente falso, porque nem o Sidney é palmeirense, nem o Jonatas é corintiano. Né? Então a afirmação como um todo é falsa. Né? Agora, se uma dessas duas fosse verdadeira, vamos supor, Sidney, você é o quê, Sidney? Ah, então vou trocar então. Ó. Vou trocar. Ah, e putz, eu inverti os dois, ó. Então vamos supor que a minha formação, a minha frase fosse: o Sidney é corintiano ou o Jonathan é palmeirense, ela seria verdadeira. Entendeu? Mas se eu falasse também, ó, o Sidney é corintiano ou o Jonatas é corintiano, a minha afirmação também seria verdadeira. Por quê? Apesar do Jonatas ser Palmeiras, né? O Sidney ser corintiano, ele me salva. Percebe? Por quê? Na expressão um, ou uma é verdadeira, ou outra é verdadeira, ou ambas são verdadeiras, né? Se qualquer uma das afirmações for verdadeira, a minha frase como um todo é verdadeira. Perceberam? Então essa que é isso que envolve aí a lógica ou. Se qualquer uma delas for um, a minha saída é um. Se qualquer uma delas for verdadeira, a saída é verdadeira. Tá? Então vamos para a próxima aí. Ó, ah, nós em eletrônica a gente gosta muito de fazer símbolozinho, né? Fazer esqueminha tal, né? Então tá aí, ó. A gente fez aí uma porta lógica, né? Então a gente chama isso aí de porta lógica, que é o que a gente vai utilizar aí no circuito. Então a porta OU aí, ó, o que, que ela tem? Na entrada, que é onde eu tenho as entradas, ó, ela é abaulada, ó, ela é curva, tá? E na saída, né, essas curvas aí se juntam aí para dar a minha saída, tá bom? Então a entrada normalmente é à esquerda, mas é essa entrada onde eu tenho essa curva aí, com várias entradas, então eu tenho aqui só no exemplo A ou B, mas eu poderia ter uma entrada C, eu poderia ter uma outra entrada D e assim por diante, tá? Então ela poderia ter mais entradas. E se qualquer uma delas for um, a saída é um. Então, resumo aí da operação OR, né? Então eu tenho aqui a porta lógica, né? Eu tenho aqui a tabelinha, né, da operação OR. E o resumo é: a operação OR vai produzir um como resultado,
sempre que qualquer uma das variáveis for igual a 1. A operação OR só produz zero quando todas as variáveis forem zero, tá bom? Então, e a porta OR, obviamente, realiza o que diz a operação OR. Beleza, tá aí. Olha um exemplo prático aí para a gente colocar. Vamos supor aí que eu tenho eu tenho um transdutor de temperatura, eu tenho um transdutor de pressão. Vamos supor que eu tenho essa referência aqui que é 40 graus. 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Tá, 40 graus Celsius. E eu tenho aqui um valor de pressão que é, sei lá, 2 atmosferas. Né? 2 atmosferas. Beleza. Então esse é o meu valor, ó, de, de pressão referência aqui. Né? E eu tenho um comparador, né? Então, o meu processo químico lá, ele tem lá um transdutor de pressão, um transdutor de temperatura, e quando o valor, né, que está vindo do transdutor for maior do que o do meu setup, né, que é ou é 40 graus ou é 2 atmosferas, o que acontece? A saída do comparador é 1. Né? Então, olha lá, por exemplo, ó, vamos supor que a minha temperatura esteja lá 25 graus. Né? 25 graus, ok. Então, é uma temperatura boa aí. E a minha pressão aí está em 1 atmosfera. 1 atmosfera. Ó, beleza. Então, o que acontece aí? Ó? 1 atmosfera é menor que 2, então meu comparador aqui está saindo zero. 25 graus é menor que 40 graus. Isso quer dizer, então, que a saída do meu comparador é zero. Ou seja, não tem alarme. Então, meu processo está bonitinho, a temperatura não está alta, a pressão está baixinha, tal, legal, sem alarme. Tá? Aí, o que acontece? Há um problema que o meu transdutor de temperatura aqui ele vai a 125 graus. Quando esse cara vai a 125 graus, por um motivo ou outro, o que acontece? Ele ultrapassa o valor do setup, que é 40, e aí aquele zero vira 1. 1 ou qualquer coisa, então se eu tenho aí 1 ou 0, o que acontece? A saída aí dá 1, e o meu alarme, ó, dispara. O mesmo acontece com o meu transdutor de pressão. Então, se de 1 atmosfera esse bichinho aqui bater 10 atmosferas, o que acontece? A saída do comparador aqui vai a 1. E aí o meu alarme dispara também. Né? Então, você vê que qualquer uma ou outra, qualquer uma delas que acontecer, eu vou disparar esse alarme aí. Tá? Então, qualquer um dos problemas. Legal? Entenderam aí o exemplo? Beleza, ó. Então né, uma colocação aí. Você pode pensar aí né, lá no seu carro. Tem um sensor de temperatura e um sensor de porta aberta. Né? Tiver a porta aberta, o carro não parte. Se a temperatura estiver alta, o carro não parte. E assim vai. Né? A gente costuma também, né, às vezes, colocar em formas de onda. Né? Então, por exemplo, a minha variável A, ó, ela está variando aí de 0, né? Então está em 0 aqui para 1 aqui, né? Então essa aqui é a minha variável A. Embaixo a minha variável A também, a minha variável B também varia de 0 para 1. Então, o sensor de Sprinkler, o que acontece, né, Noélia? Ele é um sensor aí mais simples, né? Então, na realidade, é, quando acontece, por exemplo, um incêndio, um fogo no Splinter, ele quebra o bulbo, né? Então ele tem dentro lá um líquido. Esse líquido ele exerce vapor com a temperatura, né? E aí esse vapor da temperatura ele faz o quê? Ele quebra aquele bulbo. Quando ele quebra aquele bulbo, ele simplesmente abre aquela torneirinha. Então, ele não abre as outras torneiras, tá bom? Na central de alarme também é uma coisa tipo: você pressiona um botão do central de alarme, tá? Aí sim, esse cara aí, ele é mais parecido com uma OU. Por quê?
qualquer botão, vamos supor que você tenha lá no seu edifício 10 botões de alarme, um para cada andar que você tem lá, 10 andares, um botão de alarme para cada um deles, tá? Você pressionou um dos botões, a sua central de alarme só sabe que pressionou o botão. Pá, o que ela faz? Exatamente, ela pega a botoeira vai lá, se aciona aquela botoeira e ela vai acabar disparando o alarme, qualquer que seja ela. Hoje, no entanto, o que acontece? Essa central de alarme ela precisa identificar qual é a botoeira que foi acionada. Então eu preciso saber, por exemplo, vamos supor, o alarme foi no quarto andar, então lá na central de alarme ele precisa indicar que, de alguma forma, foi acionado o alarme do quarto andar, tá bom? Então você pode pensar, por exemplo, que hum, o alarme, a sirene vai ser disparada com uma ou entre todas as botoeiras de todos os andares. Só que eu vou ter que ter um sisteminha ali para identificar qual foi a botoeira que foi pressionada. Entendeu? Esse sistema pode ser simples, do tipo, olha, ele simplesmente acende uma luz, né? Ou no caso de um alarme digital, microprocessado, etc., normalmente eu tenho um sistema de rede, né? Você pressiona aquela botoeira e aquela botoeira manda um sinal com tipo, olha, eu sou a botoeira número tal, né? E isso vai aparecer lá no seu sistema, tá bom? Mas é uma OA. Assim. Bom, voltando aqui, né? Por nada, viu, Nélio? Então, voltando aqui, eu gostaria de fazer uma saída aqui que representasse justamente, né, A ou B. Né, A ou B. Então, eu vou ter aqui né, uma, uma saída que é X, né? Essa saída X é justamente A ou B. Então, o que acontece aí? Eu vou ter aqui, ó, meu T0 está aqui, meu T1 está aqui, aí eu tenho T2 junto com o T3 bem pertinho, T4, T5, T6 e T7 aqui. Beleza, vamos olhar aqui. Bom, olhando aí essas variações, etc., né? Que ocorre aí, ó. Então, de T0 a T1, o que eu tenho? A entrada A é 0, a entrada B é 0. Qual que é a saída do OU? 0 ou 0 dá o quê? Dá 0 ou dá 1? Ixi, vamos lá, vamos voltar, velho. Ó, tá aqui o resumo. Ó. Na operação OU, se qualquer entrada for 1, a resposta é 1. A OU só produz 0 quando todas as entradas forem 0. Tá? Vamos voltar lá no nosso problema. Entre T0 e T1, o A é 0, o B é 0. Qual que é a minha saída? Exatamente, né? Ó, 0 ou 0 dá 0. Lembra-se que qualquer uma delas por 1, eu tenho uma saída 1, tá? Agora, ó, entre T1 e T2, ó, o que eu tenho aí? O A vale 1, né? Ó, aqui ele vale 1. Entre T1 e T2, ó, o B continua valendo 0. Isso quer dizer que entre T1 e T2, a minha saída ou é 0 ou é 1? 1, né? Então ele vai a 1. Ele vai a 1. Ok, chegou aqui em T2. Beleza. Depois, ó, de T2 a T3, ele permanece em 1 ou ele vai a 0? Permanece em 1, né? Até T3 aqui ele permanece em 1. Depois, olha só, entre T3 e T4, permanece em 1 ou vai a 0? Entre T3 e T4, permanece em 1 ou vai em 0? 1 de novo, né? Ó. T4 a T5, permanece em 1 ou vai a 0? Ó, entre T4 e T5, você vê que o B é 0.
E o A? O A também é zero. Zero ou zero dá zero. Depois, ó, de T5 a T6, ele é 0 ou é 1? Permanece em 0 ou vai a 1? Exatamente, ó, vai a 1. Então, de T5 a T6, ele vai a 1. Depois, de T6 em diante, vai, T6 em diante, ele permanece em 1 ou vai a 0? De T6 em diante, permanece em 1 ou vai a 0? Permanece em 1, né? Ó, tá? Então, você vê que o T7 vai a 1 aí e permanece em 1, né? Então, olha só, ó a minha resposta, ó. E olha lá, ó. Tá vendo? É igualzinho que eu fiz aí, ó. Tá? Beleza? Então, você viu que o que a gente fez aí tá bonitinho, tá? Então, aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Só que eu tenho três entradas, né? Eu tenho a entrada A, B e C. Né? Eu tenho a entrada A, B e C. E aí, ó, o que acontece? Basicamente, você tem aí, né, dois pontos aí que são zero. Então, o começo dela, ela começa em zero, né? Começa em zero. Então, você vai ver que ela vai começar em zero aqui, ó. Depois ele vai a 1, ó. Ele vai a 1. Nesse instante aqui, ó, todo mundo é zero. Novamente, né? Ó, 0, 0 e 0. Então ele vai a 0 aqui. E depois o que acontece? Todo mundo aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. Depois esse cara aqui vem a 1. Ou seja, esse cara aqui praticamente vem a 1 daqui para frente. Nesse condição aqui, ó, eu tenho meio que um ruído tal. Por quê? Eu tenho uma transição de 1 para 0 e outra transição de 0 para 1, tá? Então, na eletrônica pode ser gerado um ruído aqui, tá? Então aqui pode ser que aconteça não, um ruidinho aqui, tá? Mas é por conta da transição. A gente, para nós aqui, para mim, olha, se você me responder isso que está aqui sem esse espulho aqui, tá ótimo. Para mim não, né? Não há problema, tá? Tudo bem? Que eu coloquei aqui de resposta? Dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Olha lá. Ó, a resposta, ó. Tá, ó. Então, ó, o que eu desenhei lá é exatamente, né? Que a gente colocou aqui, tá bom? Então tá lá. Aí seriam questões de revisão aí para você pensar. Então você pensa depois aí na sua revisão.